Fala galera, aqui é o Dr. Terror mais uma vez e esse é o nosso Dr. View. Na minha eterna busca para achar o que assistir, eu acabei me deparando com o thriller de invasão de residência A Casa do Tigre, também conhecido como Tiger House, com a Caia Scodelario. Eu já meio que estava afim de ver esse filme há um tempo, então foi o que eu fiz e vamos ver no que deu. Pra quem nunca ouviu falar, Tiger House vem na rabeta de filmes como Você é o Próximo, thrillers de invasão de residência que têm sido muito comuns nos últimos anos, e a história parecia ser basicamente a mesma. De certa forma, não deixa de estar certo, mas não é bem assim que a banda toca não, tá? O filme abre com um tipo de filmagem caseira, feita pelo celular, alguma coisa assim, onde a gente vê esse casal se divertindo. Eles estão indo pro mato com uma besta rústica, aquela arma, né? Muito provavelmente pro rapazinho poder se mostrar pra menina e tudo mais, só que no momento de descuido a arma dispara e acerta a perna dela. Ponto. A cena corta e a gente vê uma figura se esgueirando ao redor de uma casa. Ela sobe no telhado, vai até uma janelinha, bate e obviamente a gente descobre que é Caia Scodelario, que no filme se chama Kelly. Ela entra, os dois começam a interagir e em poucos minutos assim a gente começa a descobrir uma porção de coisas a respeito deles e dela, principalmente. Por exemplo, ela era uma ginasta e o acidente com a besta acabou com a chance dela de participar da Olimpíada aqui no Rio em 2016. A mãe dele não aprova muito o namoro. Segundo a mãe, aparentemente ela não está ao nível do rapaz, ela é pobre, e então eles são obrigados a se encontrar escondido e é por isso que ela entra na história dessa forma. E tem outra coisinha também que eu não vou contar, que é para não dar spoiler, mas eles ficam lá até que de repente um grupo de bandidos fortemente armados entram na casa e faz todo mundo de refém. Mas a única que escapa é a Kelly, que ficou escondida no quarto do garoto enquanto tudo se desenrolava lá embaixo, mas ao mesmo tempo ela não sabe bem o que fazer, tem que achar uma saída dali, e é basicamente isso o filme, ele parte daí. E bem logo de cara eu tenho que dizer que eu sentei para ver esse filme querendo muito gostar dele, mas infelizmente, rapaz, ele fez uma questão de não deixar que foi impressionante. Assim, não é nem pela história em si. Eu sou muito chato com uma coisa e isso geralmente atrapalha toda a minha percepção do filme. Eu não admito quando o filme fica forçando a barra em determinadas situações para que a história possa acontecer como planejado. E Tiger House é cheio de momentos assim, é o tempo todo. A primeira parte até se desenvolve bem, conforme a gente vai conhecendo os personagens e as motivações de cada um ali dentro. O filme vai bem até na hora em que os caras entram na casa, fica bem tenso, porque é fácil se colocar no lugar da Kelly. Ela tá ouvindo tudo acontecer ali, ninguém mais sabe que ela tá lá, e ela não sabe bem o que fazer, e começa aquele dilema todo. O problema só começa mesmo quando ela percebe que ela vai ter que sair daquela situação e começa a agir em torno disso. Aí o filme vira um festival de absurdos pra mim. Assim, vamos lá, gente. Tudo bem que a gente tem que esperar uma certa dose de mentira, mas foram várias situações ao longo do filme que literalmente me chamaram de idiota. E assim, ninguém gosta de ser chamado de idiota, né, cara? Como, por exemplo, assim, tem uma hora que ela se esconde embaixo da cama, aí ela fica lá com os caras andando pelo quarto, aí ela mexe na bolsa, celular, peida, rota, ninguém ouve nada, ninguém tem a menor noção que ela tá ali embaixo. Aí ela tem que sair dali, pô, assim, um cara vira de costas, o outro fecha os olhos e ela sai debaixo da cama e corre em direção à porta, assim, e tudo continua na mesma, assim, ninguém sabe, ninguém viu. E esse tipo de coisa acontece o filme todo. Os personagens também não ajudam, o namorado logo no começo se revela um babaca, a mãe dele é outra idiota, os dois ficam discutindo o tempo todo, dá vontade de matar os dois. Na boa, se eu fosse a menina e conseguisse fugir, eu nunca que ia pensar em arriscar minha vida pra soltar aqueles dois, cara. Na boa, honestamente. A Caia Scodelario, ela manda bem com a personagem na maioria do tempo, só que teve uma hora que eu achei que ela deu uma escorregadinha, mas não é nada tão grave assim. Outra coisa que me chamou a atenção é que as habilidades dela como ginasta foram muito pouco exploradas dentro da trama. Na verdade, isso não muda nada na história. Ela faz algumas coisinhas aqui e ali, mas é aquele tipo de coisa que ela faria mesmo se ela fosse uma observadora de pássaros, assim, não muda nada. O Doug Ray Scott faz um dos invasores no filme, e o nome dele até dá uma certa credibilidade à produção, mas na minha opinião é um dos personagens mais inúteis da floresta. Ele é o líder que sabe tudo, mas aí ele acaba virando um peso morto e tem uma crise de consciência patética. E no meio disso tudo, quem acaba roubando a cena é o Ed Skrein, o que é comum em filmes assim, o vilão mais agressivo geralmente acaba se destacando.
mas em alguns momentos ele fica bem caricato. Ele parece aquele cara que vai surtar, entrar num frenesi de matança, mas ele nunca se solta. E isso sem falar, é claro, nos ataques de burrice do cara, que são mais um exemplo daquela tal forçação de barra pro filme acontecer que eu falei antes. Ele comete erros absurdos, assim, que a gente claramente percebe que foram colocados ali pra Kelly conseguir fugir daquela situação. Mas, por outro lado, eu não sei se vocês vão me entender, esse absurdo todo torna o filme meio imprevisível. A gente nunca sabe o que vai acontecer de verdade. E nem tudo é ruim no filme, tá, gente? A gente não pode dizer que falta ação, não falta atenção. É bem agitado, tem algumas tomadas bacanas. O diretor, que é o Tom Daly, ele faz algumas opções interessantes com o uso do slow motion, tem algumas cenas bem bonitas. A gente tem todo o arco do crescimento da Kelly dentro do filme, que é o foco da trama e é bem interessante de acompanhar, embora seja bem constante, assim, pra mim. Tipo, num momento ela entra toda decidida, aí um dos caras aparece e ela se encolhe toda, assim, mas se a gente for analisar direitinho, quem já teve uma situação complicada sabe que isso é totalmente compreensível. O filme tem uma sacadinha no final, é óbvio que eu não vou contar, mas também não é nada assim que vai mudar a sua vida, e eu tenho certeza que vai ter gente reclamando do final aí, mas é isso. Bem, galera, de 0 a 10, Tag House leva 5. A história é bem mais ou menos, o filme é agitado, cria uma tensão básica, as atuações são razoáveis, mas as forçadas de barra foram demais pra mim. Se você lida bem com isso, vá em frente, confere. Mas se você for igual a mim e ainda assim quiser assistir, eu te recomendo encontrar uma almofada que você possa socar, porque você vai precisar. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu essa resenha, então vai aqui embaixo, dá um joinha, assina o canal. E como vocês sabem, pode ficar à vontade para fazer perguntas, deixar qualquer tipo de comentário aqui embaixo. Um abraço, até a próxima. Tchau.